Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos as Tuas revelações. Que o nosso Espírito da Verdade mantenha o nosso caminho mostrando a verdade e o nosso ajustador do pensamento nos permita ampliar o nosso discernimento e a nossa percepção dessas realidades espirituais para que esse caminho não seja perdido. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, reveladores. Boa noite, pessoal. Então, olha, nós, semana passada, vimos aquele documento emocionantíssimo sobre o batismo de Jesus, né? Onde, maravilhosamente, nós vemos ali o ajustador do pensamento de Jesus se manifestando como Pai, né? E Jesus, então, iniciando a sua vida pública, tendo ali, durante o batismo, percebido claramente quem ele era, não que isso estivesse oculto dele ou que ele tivesse que conquistar, mas que foi uma expansão da sua consciência de homem até que ele pudesse ter, né, claramente na sua mente a visão de quem ele era. Então, esse ato do batismo foi, por assim dizer, o último ato de nosso Micael como homem, como Jesus aqui na Terra. É lógico que ele continuou ainda encarnado como Jesus entre nós até o momento da sua crucificação e até depois. Mas a partir desse momento do batismo, Jesus atuou entre os homens como Deus, como Filho de Deus. Então, já com plena consciência de quem ele era e de qual era a missão que ele tinha para cumprir diante dele. Como nós falamos anteriormente, como está explicado pelos reveladores, a missão de auto-outorga de um filho do paraíso, e o nosso Micael é um filho do paraíso, filho do Pai e do Filho Eterno. Então, ele é um filho criador do paraíso. Então, como um filho do paraíso, ele vive as auto-outorgas entre nós aqui, né? Ele vive 7 auto-outorgas, todos eles têm que viver essas auto-outorgas, cada uma delas dentro de um mundo ou como um ser de sua criação, sendo que a última auto-outorga deles sempre é na condição de um ser mortal, que é a criatura de nível mais baixo, e portanto, então, eles se auto-outorgam para viver na mesma condição de nós aqui, mortais encarnados. Então, é isso. Jesus, ao completar ali no seu batismo o desenvolvimento da sua alma, esse era o propósito da auto-outorga dele, viver como um de nós e fazendo as escolhas certas, cumprir sempre a vontade do Pai, ele alcançou o desenvolvimento da alma dele plenamente, a ponto de que ele poderia se fusionar com o seu ajustador do pensamento. Fusionamento esse que não aconteceu única e exclusivamente porque o nosso Micael já é um ser espiritual, filho do paraíso, não caberia, portanto, a fusão dele com esse ajustador do pensamento. Então, esse ajustador do pensamento também
não alcançou a personalidade de Jesus. Ele foi personalizado pelo nosso Pai universal. Quando a gente estuda sobre os ajustadores, eles nos explicam sobre as diferentes ordens de classificação dos ajustadores do pensamento. E os ajustadores personalizados pelo Pai é uma dessas ordens. Então, o ajustador do pensamento de Jesus foi personalizado pelo Pai e, nessa condição de um ajustador personalizado, ele foi, então, designado como o coordenador, o líder de todos os ajustadores do pensamento que estão atuantes no universo local de Nébadon. Então, ele hoje é a autoridade máxima dos ajustadores do pensamento em atividade aqui em Nébadon. Sempre lembrando que os ajustadores do pensamento que estão em atividade são aqueles que estão habitando as mentes humanas, mas também temos os ajustadores do pensamento que já estão habitando a mente de finalitores, e esses finalitores estão vivendo em diferentes mundos nos universos locais. Então, esses também, de alguma forma, se reportam a esse ajustador de Jesus. Então, Jesus, nesse dia, completou a 7ª auto-outorga dele e poderia voltar para Salvington e deixar este mundo tendo cumprido, então, essa missão. Mas ele ainda perguntou ao pai dele se deveria já voltar ou não. Ele ainda tinha uma missão pessoal designada por ele, que era a de revelar o Pai aos homens. Então, dentro dessa condição, ele decidiu continuar aqui também, porque o Pai também manifestou que deveria ser dessa forma. Então, o documento que nós vamos estudar hoje trata justamente do momento imediatamente subsequente ao batismo de Jesus, que é o documento 136.3, e que fala do que aconteceu com Jesus logo após o batismo e logo após, então, esses eventos todos que nós acabamos de descrever. Não sei se tem alguém que tenha uma dúvida ou que queira fazer alguma observação ou algum comentário. Se não houver, continuamos a leitura do documento. Se não, sim, Roberto, por favor. Henrique, uma vez você comentou que o ajustador personalizado de Urântia não era o mesmo que o ajustador que esteve em Jesus, que agora coordena os ajustadores em Nébada. Isso é assim mesmo? Como você obteve essa informação? Tem algum lugar nas revelações, eu não me lembro agora o lugar onde isso aparece, mas que revela, então, que esse ajustador do pensamento de Jesus, depois de personalizado e depois de terminada a missão de Jesus entre nós, ele assumiu esse papel de coordenação dos ajustadores. Eu não me lembro agora qual é o documento, posso procurar depois e publicar aqui no grupo, mas os reveladores nos deixaram isso entre seus documentos. Se eu conseguir localizar antes de terminar o nosso estudo de hoje, eu vou publicar aqui. Se não, depois eu publico. Não é o mesmo ajustador personalizado que de Urântia, é isso? São diferentes? Honestamente, eu não sei, Roberto. Na minha memória, eu tinha que esse ajustador do pensamento de Jesus tinha ficado como
coordenador dos ajustamentos, dos ajustadores do universo local de Nébadon. Mas, pelo que você está falando, eu estou entendendo que talvez fosse o coordenador dos ajustadores aqui de Urântia. Pode ser, eu realmente não me lembro. Pode ser que eu tenha feito alguma confusão. Mas eu vou localizar e aí esclarecemos essa dúvida. Hein? Ok. Alguma outra observação, algum outro comentário? Então, continuamos aqui. Eu vou compartilhar a tela com o documento que a gente está lendo. Quem vai ler? Sussu, você começa lendo ou alguém mais? Começo. Tá bom. Os 40 dias. Antes do seu batismo, Jesus havia suportado a grande tentação da sua outorga mortal, quando ele foi molhado pelo orvalho no Monte Hermon por 6 semanas. Lá no Monte Hermon, como um mortal desse reino, sem ajuda, ele havia encontrado e derrotado Caligástia, o enganador de Urântia, o príncipe desse mundo. Neste dia memorável, segundo os registros do universo, Jesus de Nazaré tornara-se o príncipe planetário de Urântia. E esse príncipe de Urântia, que seria logo proclamado o supremo soberano de Nébadon, tinha agora ido por 40 dias em recolhimento para formular os planos e determinar a técnica pela qual proclamaria o novo reino de Deus no coração dos homens. Após o seu batismo, ele iniciou os 40 dias de ajustamento de si próprio às relações alteradas do mundo e do universo, ocasionadas pela personalização do seu ajustador. Durante esse isolamento nas colinas pereianas, ele determinou a política a ser seguida e os métodos a serem empregados na fase nova e modificada da vida na Terra, que ele havia de inaugurar. Jesus não saiu em retiro com o propósito de jejuar, tampouco para afligir a sua alma. Ele não era um asceta e havia vindo com o fito de acabar definitivamente com todas as noções errôneas a respeito de Deus. As suas razões para procurar esse retiro foram inteiramente diferentes daquelas que tinham atuado sobre Moisés e Elias, e mesmo sobre João Batista. Jesus já era, então, plenamente consciente a respeito da sua relação com o universo por ele próprio criado e também da sua relação com o universo dos universos, supervisionado pelo Pai do Paraíso, o seu Pai nos céus. Agora ele se lembrava totalmente da missão de auto-outorga e das instruções administradas pelo seu irmão mais velho, Emanuel, antes que ele entrasse na sua encarnação de Urântia. Jesus compreendia total e claramente agora todas essas múltiplas relações e desejava ficar afastado durante um período de meditação em silêncio, de modo a poder pensar sobre seus planos e decidir sobre quais procedimentos adotar na continuação dos seus trabalhos públicos em favor deste mundo e de todos os outros mundos do seu universo local. Minutinho só, Sussu. Eu queria chamar a atenção aqui para alguns aspectos importantes desse documento aqui. Então, eles estão falando aqui daquela tentação passada por Jesus durante a visita dele ao Monte Hermon, quando ele se encontrou lá com Caligaste e o Satã. E aqui eles estão dizendo, né, que naquele dia que ele se encontrou com eles lá no Monte Hermon, pelos registros do universo, né, Jesus de Nazaré
tornou-se o príncipe planetário de Urântia. Então, desde então, o Kaligasha deixou de ser o nosso príncipe planetário. Então, é importante a gente sempre ter presente na memória o fato de que Jesus conquistou esse feito de ser, então, nomeado príncipe planetário de Urântia. E depois, mais tarde, ele foi proclamado supremo soberano de Nébadon, mas continua sendo o príncipe planetário de Urântia. Só que, diferentemente de todos os príncipes, ele não está pessoalmente envolvido no dia a dia de Urântia. Eu imagino que ele sabe tudo o que está acontecendo aqui, mas ele delegou essas responsabilidades da administração do mundo de Urântia para diferentes personalidades e grupos de personalidades. Que então a gente já estudou isso lá atrás, se não me falha a memória, no documento 114, que fala então do governo de Urântia. Né? Então, acho que esse aspecto era importante da gente lembrar aqui. Um outro aspecto, eles mencionam aqui da missão de auto-outorga e as instruções que foram administradas pelo seu irmão mais velho, Emanuel, e essas instruções, essa conversa do nosso Micael com o Emanuel aconteceu um pouquinho antes de nosso Micael vir para o nosso mundo na condição de um bebê, né? Então, um pouquinho antes dele vir para cá, ele teve essa conversa com Emanuel. Isso está registrado, essa conversa, no documento 120. E lá, claramente, tem todos os conselhos e todas as metas que foram definidas para o nosso Micael quando ele decidiu que ele viria para este mundo. E lembrando sempre que o irmão mais velho, na verdade, o Emanuel, é um filho da Trindade do Paraíso, né? E atua junto ao nosso Micael como um conselheiro, né? Ele está ali representando o Paraíso e atuando junto ao nosso Micael como um conselheiro. Então, isso. Acho que cobrir aí os pontos que acho, para chamar a atenção desses pontos que acho que são importantes. Então, aqui que acho que separou, né, Sussu? Enquanto vagava pelas colinas, né? Sim. Enquanto vagava pelas colinas, procurando um abrigo adequado, Jesus encontrou o dirigente executivo do seu universo, Gabriel, o brilhante estrela matutino de Nébadon. Gabriel restabelecia agora a comunicação pessoal com o Filho Criador do universo. Eles encontraram-se diretamente pela primeira vez desde que Micael havia deixado os seus colaboradores em Salvington, quando foi a Edentia fazer os preparativos para iniciar a auto-outorga de Urântia. Gabriel, por ordem de Emanuel e sob a autoridade dos anciões dos dias de Ulversa, dava agora a Jesus a informação indicativa de que a sua experiência de auto-outorga em Urântia estava praticamente realizada no que concernia à conquista da soberania perfeita do seu universo e ao fim da rebelião de Lúcifer. A primeira fora conquistada no dia do seu batismo, quando a personalização do seu ajustador demonstrou que a sua outorga, à semelhança da carne mortal, estava completa e perfeita. E o segundo passou a ser um fato na história, naquele dia em que ele veio ao Monte Hermon, ao encontro de Tiglá, o jovem que o esperava.
Jesus estava sendo informado agora pelas autoridades mais elevadas do universo local e do superuniverso de que a sua obra de outorga estava completa naquilo que dizia respeito ao seu status pessoal em relação à soberania e à rebelião. Ele já tinha recebido essa garantia diretamente do paraíso, na visão batismal e no fenômeno da personalização do seu ajustador do pensamento residente. Enquanto Jesus permaneceu na montanha falando com Gabriel, o pai da constelação de Edêntia apareceu em pessoa para Jesus e Gabriel, dizendo: os registros foram realizados. A soberania de Micael, número 611.121, sobre o seu universo de Nébadon, está completa e entregue à mão direita do Pai Universal. Eu trago a ti a tua liberação da auto-outorga, vinda de Emanuel, o teu irmão e padrinho para essa encarnação de Urântia. Tens a liberdade para terminar agora ou em qualquer momento subsequente, da maneira da tua própria escolha, a tua auto-outorga de encarnação, e acender a mão direita do teu Pai para receber a tua soberania e assumir o teu bem conquistado governo incondicional de todo o Nébadon. E também eu atesto que se encerra, segundo as formalidades dos registros do superuniverso, por autorização dos anciões dos dias, tudo o que existir ligado ao término de toda a rebelião pecaminosa no teu universo, dotando-te com autoridade plena e ilimitada para lidar com todos e quaisquer possíveis levantes como esse no futuro. Tecnicamente, a tua obra em Urântia e na carne da criatura mortal está terminada. O teu caminho, de agora em diante, fica sendo uma questão para a tua própria escolha. Então, é muito legal essa passagem, né? Lembrando que o nosso Micael fixou algumas metas para ele, né? Uma delas é mandatória para todos os Micaéis, como nós falamos, que é a auto-outorga na carne, para viver como um dos mortais. Todos os Micaéis têm que passar por isso, então ele completou. Ele tinha fixado para ele como meta também acabar com a rebelião aqui em Urântia, em todo o sistema de Satânia, né? Esse término dessa rebelião começou lá quando começou a rebelião, a prisão de Lúcifer, né? E aqui ele completou essa parte, destituindo, então, o Caligástia, que deixou de ser o príncipe planetário. E Jesus também retirou daqui, o nosso Micael, todos os rebeldes. Ficaram apenas Caligástia e Dalamátia. Então, com isso, esse segundo objetivo estava cumprido. Faltava a ele um terceiro objetivo, que era o de revelar o Pai aos homens. E foi por essa razão que ele continuou aqui entre nós. Oi, Isabela. Então, Henrique, se for possível, tem como você detalhar aqui? Eu entendi que ele ficou 40 dias quando ele destitui o Caligástia. E depois, no final, ele fez um planejamento. E depois, a segunda vez, depois do batismo, ele faz 40 dias para o ajustamento pessoal dele. Não. Na verdade, antes do batismo, pouco tempo antes do batismo, ele esteve visitando o Monte Hermon, e lá no Monte Hermon é quando ele esteve juntamente com Caligástia e Satã.
Então, mas aí ele Ali, ficou 40 dias? Ele ficou não, 40... ali ele ficou 6 semanas. 6 semanas. Ele ficou as últimas 3 de agosto e as primeiras 3 de setembro daquele ano. Então, ele ficou 6 semanas ali. Ele não ficou 6 semanas com esses seres. Ele teve um encontro com esses seres lá, Satã e Caligástia, mas foi um encontro só. Depois, nada mais aconteceu. Depois ele foi ali no batismo, quando ele finalmente completou todos os seus 7 círculos cósmicos e alcançou o desenvolvimento completo da sua alma e estaria pronto para a fusão com seu ajustador do pensamento. Nesse momento, então, ele ficou liberado da sua auto-outorga, a 7ª auto-outorga, na condição de um ser humano, de um mortal. Depois do batismo, que é esse momento que nós estamos vendo agora, ele se retirou para esses montes e ali ele esteve durante 40 dias. Esse período que ele ficou lá, ele ficou justamente traçando regras e limites e metas para ele mesmo, para a continuidade do trabalho que ele queria fazer aqui na Terra. Então, esses 40 dias foi um período de reflexão dele para determinar como ele deveria se comportar dali em diante. Então, nós não entramos ainda nos detalhes dessa reflexão. O que nós estamos vendo é que no início desse retiro, ele recebeu essas informações, ele se entrevistou, recebeu a visita de Gabriel, que é o primogênito dele, e também de um pai da constelação, que informou a ele que a missão dele, no que tangia a debelar a rebelião de Lúcifer, estava completo, e de que ele também havia cumprido a auto-outorga na carne como um mortal. Então, ele estava liberado para voltar para casa se ele quisesse. Mas ele se sentia ainda obrigado a continuar aqui. Então, ele continuou por 40 dias ali traçando esses planos. E é isso que nós vamos ver agora. Obrigada. De nada. Ok. Então, voltamos aqui à leitura. Sussuzinha. Uhum. Quando o Pai Altíssimo de Edêntia se foi, Jesus manteve uma longa conversa com Gabriel a respeito do bem-estar do universo e, enviando saudações a Emanuel, reiterou a sua promessa de que no trabalho que ele estava para empreender em Urântia, ele lembrar-se-ia sempre dos conselhos que lhe tinham sido ministrados em Salvington, na sua missão de preparo para essa outorga. E em todos esses 40 dias de isolamento, Tiago e João, Zebedeu, estiveram empenhados em encontrar Jesus. Algumas vezes, eles estiveram a pouca distância do local onde ele estava recolhido, mas nunca o encontraram, porque não era para encontrar, né? Então, durante esse tempo que ele ficou afastado, Tiago e João, que tinham acompanhado ele ali no batismo, ficaram procurando por ele, né? Porque ele simplesmente desapareceu. Então, ficaram procurando à toa, porque não era mesmo como a Sussu falou, para encontrá-lo. Então, agora começa, desses 40 dias que ele ficou afastado ali, os planos que ele traçou para o trabalho público. Alguém quer ler? Posso ler, Henrique? Claro, pode sim, Fernando. Tá, vai ser o Brasil. Os planos para o trabalho público.
Dia a dia, no alto das colinas, Jesus formulava os planos para o restante da sua outorga em Urântia. Primeiro, ele decidiu não ensinar concomitantemente com João e planejou permanecer em um relativo retiro até que o trabalho de João tivesse atingido seu propósito, ou até que fosse interrompido subitamente pelo seu encarceramento. Jesus sabia bem que a pregação destemida e sem tato de João iria logo despertar os temores e a inimizade dos governantes civis. Em vista da situação precária de João, Jesus começou definitivamente a planejar o seu programa de trabalhos públicos em favor do seu povo do mundo, ou seja, em prol de todos os mundos habitados, de todo o seu vasto universo. A auto-outorga mortal de Micael acontecia em Urântia, mas para todos os mundos de Nébadon. A primeira coisa que Jesus fez depois de repensar o plano geral para a coordenação do seu programa com os movimentos de João foi rever na sua mente as instruções de Emanuel. Cuidadosamente repassou o conselho dado a ele a respeito de seus métodos de trabalho e de que ele não devia deixar nenhum escrito permanente no planeta. Nunca mais Jesus escreveu em nada a não ser na areia. Na sua visita subsequente a Nazaré, e para grande tristeza do seu irmão José, Jesus destruiu todos os seus escritos, que haviam sido preservados em pranchas na oficina de carpinteiro, e aqueles que estavam dependurados nas paredes da velha casa. E Jesus ponderou muito bem sobre os conselhos de Emanuel, sobre a atitude econômica, social e política que devia manter para com o mundo, de modo como ele o encontrasse. Jesus não jejuou durante esse período de 40 dias de isolamento. O período mais longo que passou sem alimento foi o de seus 2 primeiros dias nas colinas, quando estava tão absorto nos seus pensamentos que se esqueceu totalmente de comer. Ao terceiro dia, contudo, ele saiu à procura de alimento. E também ele não foi tentado durante esse tempo por quaisquer espíritos do mal, nem por personalidades rebeldes em permanência neste mundo, nem de nenhum outro mundo. Esses 40 dias foram a ocasião para a conferência final entre a mente humana e a mente divina, ou melhor, para o primeiro funcionamento real dessas duas mentes, agora feitas uma. Os resultados deste importante período de meditação demonstraram conclusivamente que a mente divina, de modo triunfal, havia dominado espiritualmente o intelecto humano. A mente do homem tinha transformado-se na mente de Deus desse momento em diante, e se bem que a individualidade e a mente do homem estivessem sempre presentes, essa mente humana espiritualizada sempre dizia: não a minha vontade, mas a tua seja feita. As transações dessa época de eventos memoráveis não foram as visões fantásticas de uma mente enfraquecida pela longa fome, nem foram elas repletas dos simbolismos confusos e pueris que posteriormente ganharam registro como as tentações de Jesus no deserto. Esse foi mais um período para repensar sobre toda a carreira variada e cheia de eventos da sua outorga de Urântia, e para o estabelecimento cuidadoso dos planos para a ministração futura, de modo como melhor servisse a esse mundo, e que também contribuísse em alguma coisa para melhorar todas as outras esferas isoladas pela rebelião. Jesus pensou sobre todo o ciclo da vida humana em Urântia, desde os dias de Andon em Fonta, passando pelos da falta cometida por Adão e até os da ministração de Melquisedeque de Salém.
Gabriel havia lembrado a Jesus que havia dois modos pelos quais ele poderia manifestar a si próprio ao mundo, caso escolhesse permanecer ainda em Urântia por um período de tempo. E ficou claro para Jesus que a sua escolha nessa questão nada teria a ver nem com a sua soberania sobre o universo, nem com o término da rebelião de Lúcifer. Esses dois modos de ministração ao mundo eram, primeiro, o seu próprio modo, o modo que pudesse parecer o mais agradável e o de maior proveito do ponto de vista das necessidades imediatas deste mundo e para a edificação presente do seu próprio universo. 2. O modo do Pai, aquele que daria uma demonstração de um ideal de longo alcance da vida da criatura, como era visualizada pelas altas personalidades do paraíso, na ministração do universo dos universos. Eu vou iniciar esse parágrafo aí. E assim tornou-se claro para Jesus que havia dois caminhos, segundo os quais ele poderia ordenar o restante da sua vida terrena. Cada um desses caminhos tinha algo argumentando a seu favor se fosse visto à luz da situação imediata. O Filho do Homem percebeu claramente que a sua escolha entre esses dois modos de conduta nada teria a ver com a sua recepção da soberania do universo, pois aquilo era uma questão já estabelecida e selada nos registros do universo dos universos, e que apenas aguardava sua demanda pessoal. Contudo, foi indicado a Jesus que uma grande satisfação seria proporcionada ao seu irmão do paraíso, Emmanuel, se ele, Jesus, concluísse que seria adequado terminar a sua carreira terrena de encarnação tão nobremente quanto a havia iniciado, submetendo-se sempre à vontade do Pai. Ao terceiro dia desse isolamento, Jesus prometeu a si próprio que retornaria ao mundo para terminar a sua carreira terrena, e que, em uma situação que envolvesse apenas um dos caminhos, ele escolheria sempre a vontade do Pai. E viveu o restante da sua vida terrena sempre fiel a essa resolução. Até o amargo fim mesmo, ele subordinou invariavelmente a sua vontade soberana à vontade do Pai Celeste. Os 40 dias na montanha desértica não foram um período de grande tentação, mas foram antes o período das grandes decisões do Mestre. Durante esses dias de comunhão solitária consigo próprio e com a presença imediata do seu Pai, o ajustador personalizado, ele não tinha mais um guardião físico seráfico pessoal. Jesus se pôs frente às grandes decisões, uma a uma, que viriam a reger as suas políticas e a sua conduta para o restante da sua carreira terrena. Ô, Milton. Pois não. Aqui eu queria só fazer uma observação, que até o momento do batismo, assim como todos os mortais, Jesus tinha um guardião seráfico. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente faz a travessia dos 7 círculos cósmicos, a gente, à medida que vai avançando, vai conquistando mais e mais a possibilidade de ter um guardião seráfico, um anjo, na forma pessoal. No 7º círculo, nós fazemos parte de um grupo de 1000 pessoas, que é cuidado por um guardião seráfico. Depois, quando estamos no 6º círculo, fazemos parte de um grupo de 500, e assim sucessivamente, até que, ao alcançar o 3º círculo, nós, então, conquistamos o direito de ter um guardião seráfico exclusivamente para nós. Então, esse guardião seráfico, ele nos acompanha, inclusive depois da morte, e frequentemente até alcançarmos a condição de finalitor. No caso de Jesus, como ele não teria mais a possibilidade, porque ele não teria essa fusão com o ajustador do pensamento, e ele recuperou a consciência da sua personalidade de Micael, de Criador,
É claro que o guardião seráfico dele era dispensável, então, a partir dessa data, ele não mais tinha um guardião seráfico responsável por ele, ou acompanhando ele pessoalmente. Dali para frente, Jesus estava na condição mesmo de Deus e de Criador do nosso universo. Então, é disso que eles estão falando aqui. Ok, vamos continuar lá, então, Hamilton. É aqui que você parou, né? Posteriormente. Eu vou reiniciar. Os 40 dias na montanha desértica não foram um período de grande tentação, mas foram antes o período das grandes decisões do Mestre. Durante esses dias de comunhão, solitária consigo próprio e com a presença imediata do seu pai, o ajustador personalizado, ele não tinha mais um guardião seráfico pessoal, Jesus se pôs frente às grandes decisões, uma a uma que viriam a reger as suas políticas e a sua conduta para o restante da sua carreira terrena. Posteriormente, a tradição de uma grande tentação ficou ligada a esse período de isolamento por causa da confusão das narrativas fragmentadas das lutas do Monte Hermon, e também porque o costume era o de que todos os grandes profetas e os líderes humanos houvessem começado as suas carreiras públicas submetendo-se a esses supostos períodos de jejum e oração. Tinha sido sempre da prática de Jesus, quando posto frente a quaisquer decisões novas ou sérias, retirar-se para uma comunhão com o seu próprio espírito, de um modo tal que ele pudesse buscar conhecer a vontade de Deus. O livro, Henrique, nesse parágrafo que eu recém terminei de ler, ele relata essa confusão, a vida, em razão do que houve lá, né? Mas a gente está falando de um momento, de dias, em que o personagem ali, além dos seres, né, dos outros seres, era apenas Jesus, né? Era ele com ele mesmo, né? Exatamente. Eu fico sempre com muita curiosidade por saber, porque isso não ocorre só nessa passagem, né? A Bíblia, por exemplo, ela relata trechos das 2 vezes em que Jesus subiu. Claro, são relatos distorcidos, como o livro bem lembra, mas são relatos, né? Considerando que Jesus era o principal interessado, na verdade, em não fazer propaganda do que havia ocorrido lá, até porque a gente está falando aqui não em milagres, mas a gente está falando em conquistas, em glórias. Eu acredito que Jesus nunca tenha querido ele ser, enfim, tornar público, né, essas vitórias que ele tem alcançado lá. Mas a dúvida que fica é essa: de que forma esses relatos, mesmo que confusos, chegaram até nós, considerando que apenas Jesus estava presente lá? Pois é. Você tem, de um lado, na primeira visita dele ao Monte Hermon, o fato de Tiglat ter acompanhado ele até lá, e quando ele voltou, ele esteve com João, né? Pode ser que ele tenha comentado alguma coisa com João, não com o espírito de se exaltar ou de mostrar qualquer coisa, qualquer força, mas ele pode ter comentado que ficou alguns dias ali e teria se encontrado com algumas personalidades. Também, quando foi do batismo, ele sumiu por 40 dias, né? Tiago e João ficaram procurando por ele. Então, eu imagino que em algum momento ele deve ter comentado com os seus apóstolos lá: olha, eu tive esses 40 dias lá justamente tentando me organizar, ou estabelecer parâmetros ou regras. E tem até algumas passagens mais para frente, que nós vamos ver, em que Jesus fala: não, essa não é a decisão que eu tomei para continuar a minha vida aqui na Terra. Minha decisão foi essa ou foi aquela. Então, eu imagino que as conversas podem não ter sido completas, perfeitas e acabadas. E os apóstolos,
ou pessoas que estiveram próximas de Jesus tenham feito alguma confusão com isso. É claro que esses relatos que estão sendo feitos pelos reveladores nunca foram do conhecimento de nenhum dos apóstolos, não da maneira como estão descritos aqui, né? Porque esses relatos apenas os reveladores tinham conhecimento e conseguiram levantar, né? Mas eu acho que a confusão vem possivelmente de algumas poucas conversas entre Jesus e seus apóstolos. Sim, não sei se... Eu só estou imaginando isso, tá, Milton? Mas Não era o realmente não tem. ajustador de André que também ajudou nessa revelação do quarto livro? Sim, o ajustador de André ajudou na revelação, mas não foi ele que causou a confusão dos apóstolos que Ok. escreveram depois Não, sim, errado lógico. as Aham. coisas na Bíblia, né? É, Oi, Lília. Oi. Oi, boa noite a todos. Estou chegando agora. Boa noite. Pois é, que tarde que Oi, você veio, mas eu Pois é, estava com tarde que não saudade de fica. você. Eu nem peguei o cerne não sei o que o Milton perguntou, se como que eles souberam, Milton, das conversas de Jesus. Então, porque eu não sei, eu lembro que acho que no início tanto eles recorreram né, das lembranças de André, como quando eles precisavam, eles recorriam aos registros, né? Aos Não, registros do não, universo. Lilian. Na verdade, a pergunta era sobre a origem desses relatos na Bíblia. Quem transcreveu, quem relatou, quem trouxe isso para o Novo Testamento, né? Quem foi o responsável por essa confusão toda? A gente está querendo botar a culpa no Tiglac. Ah, então não é saber quem os reveladores recorreram. Não. Ah, tá. Quem fez a confusão na Bíblia? Porque em tese só Jesus estava presente naquele momento, né? E ele não ia sair anunciando dos feitos dele. Talvez algum comentário, mas enfim, deve ter sido isso Mas mesmo. na Obrigado, Bíblia tem Henrique. essa parte? Oi? A Bíblia fala que Jesus passou pela tentação. A Bíblia descreve as duas visitas de Jesus, uma no deserto e uma ali no Monte Hermon. Não, acho que é só onde, uma, né, a Bíblia. a Bíblia fala da confusão ali, das Acho que ela duas. junta as duas numa só, na verdade. Mas ela fala que Jesus jejuou, que Jesus não fez nada disso. Teve tentação, teve não sei o quê. Blá, blá, blá. Alguma coisa ele falou, deve ter comentado mesmo. Então o culpado foi ele. Pronto. Já achamos. Pronto. Não, mas Chama o culpado. logicamente que Especulações apenas. eles fizeram uma confusão, né? Pois é, mas quando porque Especularam. eles souberam que Jesus foi né? Eles devem ter sabido que Jesus foi na montanha, ficou lá e falou com o próprio demônio, né? Ele falou certo, e eles interpretaram dessa maneira, mas quando que ele falou, acho que não fala, né, no livro de Urântia. Ele pode ter eventualmente mencionado alguma coisa ou respondido alguma pergunta ou algum questionamento, que nem, por exemplo, Tiago e João estiveram com ele no batismo. A gente vai ver quando acabar esses 40 dias que Tiago e João questionam ele. Por que você sumiu? Onde você estava? Nós te procuramos por 40 dias e não te achamos. E aí ele fala, por que vocês tinham que me procurar? Não tinha nenhuma razão para vocês me procurarem. Eu não estava perdido nem nada. Então, ele pode ter comentado alguma coisa com Tiago e João desses 40 dias. E deve ter tido, eventualmente, alguma conversa, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que ele não ficou se gabando dessa conversa ou desses feitos para os apóstolos, mas, de alguma forma, os apóstolos captaram alguma coisa desses eventos e interpretaram da maneira como eles quiseram, né? Então, é isso que aconteceu, eu acho.
Mas não Tanto que sei. Jesus, ele voltou, né, muito transformado, né, desde a primeira vez, antes do batismo até. Ele Isso, voltou e nessa muito primeira vez ele transformado. esteve com João, né? E depois, agora com Tiago e João. Bom, João esteve com ele logo depois dos dois eventos. João Enfim. Zebedeu. João Zebedeu. Nessa época não estava presente aqueles meninos, né? Aqueles dois gêmeos, os Marcos, né? Não, né? Porque Não, ainda não tinha sido formado o Não. corpo apostólico. Não tinha isso, exato, não tinha. Só no documento 39. Isso, estou confundindo, adiantando os assuntos. Mas tá bom, continuamos aqui. Ô, Isabela, você estava querendo falar alguma Tem coisa? mais alguém que queria falar aí, não sei. Não é? Então, alguém tinha levantado. Boa a mão. noite. Eu levantei, mas a Lília respondeu que a informação foi buscada nos registros que tem Isso. aqui no planeta. Isso. Só para complementar essa daí, Isabela, tem um documento, quando começa a narrativa da encarnação de Jesus aqui, do nascimento de Jesus, os reveladores nos contam de onde eles tiraram as fontes para escrever sobre a vida de Jesus. Então, está logo lá no começo da vida de Jesus, a explicação de como que eles chegaram em todos os eventos que aqui estão relatados. O Aélio levantou a mão, mas antes disso o Portela estava querendo alguma coisa. Não sei, Portela, se quer falar, não? É interessante que quando Jesus, Micael de Nébalo, fez essa outorga na Terra, muita coisa foi transformada, né? E faz sentido, eu acredito que houve realmente essa troca desse principado, né? Jesus assumiu essa função de príncipe planetário, quando ele depôs Caligaste. E nessa época, em torno aí do século II a.C., ao século II depois de Cristo, misteriosamente o simbolismo do disco alado desapareceu na Terra, que era a representação desse principado na Terra, né? Lá na Pérsia nós temos o disco alado, que representava a Ahura Mazda. Na Suméria, da Lamátia, né? O simbolismo de Marduk, de Enki, os filhos de Anu, era o disco alado. No Egito, o simbolismo dos Néter, que é aquilo que vocês viram lá no filme, né? Deuses do Egito. Na verdade, o nome do Egito é Taneturi, né? Tanetur, ou seja, terra dos Néter, que não significa deuses. Foi traduzido errado. Então, esse simbolismo acabou. Dessas criaturas secundárias, né, perderam o poder e realmente desapareceram, né, ficou só nos relatos históricos e provavelmente essas criaturas nunca mais voltarão a governar a Terra, como diz o livro aí. Nós fomos enganados, né? Muitos autores interpretaram essas entidades como deuses astronautas, como Eric von Däniken, Zacarias Sitchin, né? E realmente o livro de Urântia vem para revelar que essas entidades não eram nem deuses, nem astronautas. Obrigado, Walter. Estou curioso essa informação, senhor. Muito obrigado. Oi, Aélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Esse tópico 4 versa especificamente do documento que nós acabamos de ler sobre os planos para o trabalho público, o que dá a ideia de que esse retiro foi feito antes de começar a obra dele. Aí a Bíblia retrata mais no final da obra, mas, enfim, esse relato aqui trata especificamente
de um momento de início da atividade, em que ele foi buscar como proceder, qual a melhor maneira de proceder. O que eu reputo importante aqui é a partir do verso 6, onde Gabriel havia lembrado Jesus que havia 2 modos. Aí me parece a parte relevante desse tópico. Por quê? As igrejas evolucionárias ensinam que Jesus veio para salvar a humanidade de um pecado herdado, de uma condenação de morte em função do erro de Adão e Eva, que sequer é citado nessa parte do documento. Sequer é citado. É feito referência, sim, à rebelião de Lúcifer, mas não é citado nada. Ou seja, há uma deturpação total. Então, a maioria de nós, que é cristão, praticante de alguma religião evolucionária, devia ler com bastante cuidado esse capítulo. É apenas uma observação. A partir do verso 6 está muito claro, ele dividiu em 2 modos, e os 2 modos não tinham nada a ver com salvação da humanidade de alguma prática atribuída a Adão e Eva. É basicamente isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Hélio. Excelente o comentário. De fato, cabe mesmo esse cuidado. Oi, Cortella. Outra curiosidade, né? Quem assistiu o filme 300, Ascensão do Império, pode observar lá o papel do Rodrigo Santoro, né? Ele faz o papel de Xerxes no filme, que é uma dessas criaturas, né, secundárias. Ele vem, tem os animais fantásticos, né? E ele chega, tem aquele discurso com Leônidas, né? Que ele chega todo amparado por uma pirâmide com milhares de escravos carregando, ele desce daquela escada, né? Então, eu vejo até isso aí, esse simbolismo, né? Leônidas foi para o deserto para quê? Encarar Xerxes, né? Ele foi encarar esse egrégore, né? Que foi criado pela própria humanidade, que deu chance dessas entidades nos enganarem, né? Então, no filme, ele combate, né, com milhares de soldados, são vencidos pela perseverança dos 300. Obrigado, Cortella. Nós vamos ver mais à frente, durante a vida pública de Jesus, alguns momentos em que Jesus se refere aos seres intermediários. Vamos chegar lá. Boa noite, Yara, bem-vinda. Vamos continuar aqui o nosso documento. Eu percebi que você chegou agora. Estava com saudade de você também. Mas vamos lá. Eu também de vocês. Entrei por saudade. Que bom. Vamos continuar, então, a leitura desse documento fantástico. Então, nós estamos aqui no 136.411. Quer continuar, Milton? Eu vou lá. Em todo esse plano, para o restante da sua vida terrena, Jesus esteve sempre dividido, dentro do seu coração humano, entre 2 rumos opostos de conduta. O do forte desejo que ele alimentava de conduzir o seu povo e todo mundo a acreditar nele e aceitar o seu novo reino espiritual. E ele sabia muito bem sobre as ideias deles a respeito do Messias que viria. 2. O de viver e trabalhar como ele sabia ser o modo de aprovação do seu pai, de conduzir o seu trabalho em favor de outros mundos em necessidade e continuar a estabelecer o reino revelando o Pai e manifestando o seu caráter divino de amor. Nesses dias de acontecimentos memoráveis, Jesus viveu em uma caverna antiga de rocha, um abrigo de um lado das colinas, perto de uma aldeia, algumas vezes chamada de Beit Adis. Ele bebia a água de uma pequena fonte que vinha de um lado da montanha, perto desse abrigo na rocha. Caramba, hein? Alguém consegue imaginar o Criador de todo um universo, o Criador de universo de 10 milhões de mundos, né? Uma miríade de criaturas vivendo numa caverna. Um eremita, né?
Como eremita. É, Show. show de bola. Alguém quer continuar a leitura aqui? Ou... Posso retomar, Henrique? Claro, pode sim. Vamos lá. A primeira grande decisão. Ao terceiro dia após ter começado esse diálogo com seu ajustador personalizado, Jesus foi presenteado com a visão das hostes celestes de Nébado, enviadas por seus comandantes que para aguardar e cumprir a vontade de seu amado soberano. Essas poderosas hostes abrangiam 12 legiões de serafins e números proporcionais de cada uma das ordens de inteligência do universo. E a primeira grande decisão de Jesus no seu isolamento tinha a ver com a sua escolha de fazer uso ou não dessas poderosas personalidades para o programa seguinte de seu trabalho público em Urântia. Jesus decidiu que ele não utilizaria uma única personalidade sequer que fosse desse vasto conjunto, a menos que se tornasse evidente que essa seria a vontade do Pai. Não obstante essa decisão ser geral, essas imensas hostes permaneceram com Jesus durante o restante da sua vida terrestre, sempre em prontidão para obedecer à menor expressão da vontade de seu soberano. Jesus não via constantemente essas personalidades que o acompanhavam com os seus olhos humanos. O seu ajustador personalizado solidário, contudo, constantemente, não apenas as via, mas podia comunicar-se com todas elas. Que coisa, né? O mestre não via, mas o seu ajustador via e, acredito, ele passava para o Jesus humano, né? Para a sua mente, né? Antes de voltar do retiro de 40 dias nas montanhas, Jesus designou o comando direto dessa hoste ajudante de personalidade do universo ao seu ajustador recentemente personalizado. E por mais de 4 anos no tempo de Urântia, estas seletas personalidades de cada divisão de inteligências do universo, obediente e respeitosamente funcionaram sob a sábia condição do elevado experiente monitor misterioso personalizado. Ao assumir o comando desse conjunto poderoso, o ajustador, havendo uma vez sido parte e essência do Pai do Paraíso, assegurou a Jesus que, em nenhum caso, a todas essas agências supra-humanas seria permitido servir ou manifestar-se, por qualquer motivo, em defesa da carreira terrena dele, a menos que se tornasse claro que o Pai desejava tal intervenção. Assim, por meio de uma grande decisão, Jesus estava privando-se a si próprio e voluntariamente de qualquer cooperação supra-humana para todas as questões que tivessem a ver com o restante de sua carreira mortal, a menos que o Pai pudesse escolher independentemente participar desse ou daquele ato ou episódio dos trabalhos terrenos do Filho. Ao aceitar esse comando das hostes do universo a serviço de Cristo Micael, o ajustador personalizado fez um grande esforço para mostrar a Jesus que, embora esse conjunto de criaturas do universo pudesse estar em todas as suas atividades no espaço, comandado e contido pela autoridade delegada pelo seu Criador, tais limitações deixavam de ser operativas no que dizia respeito à função dele no tempo. E isso porque tal limitação vem do fato de que os ajustadores são seres não temporais, mesmo após personalizados. E, desse modo, Jesus foi advertido quanto ao controle a ser efetuado pelo ajustador das inteligências vivas colocadas sob seu comando, de que seria completo e perfeito quanto às questões envolvendo o espaço. Todavia, não poderia haver limitações tão perfeitas a serem impostas no que concernisse ao tempo. Disse-lhe o ajustador, abre aspas, como tu me comandaste, impedirei a interferência dessa hoste de inteligências do universo, a qual aguarda para servir-te, de todos os modos, no que disser respeito à tua carreira terrena,
exceto nos casos em que o Pai do Paraíso me ordenar liberar esses agentes e agências para que cumpram sua vontade divina, tal como pela tua escolha puder ser realizado. E essa mesma exceção acontecerá nos casos em que optares por agir segundo a tua vontade divina humana, casos que envolvam apenas alterações da ordem natural terrena quanto ao tempo. Portanto, em todos esses eventos eu serei impotente, e as tuas criaturas aqui reunidas em perfeição e unidade de poder também serão impotentes. Caso as tuas naturezas unidas alimentem um desejo, tal mandado da tua escolha será logo executado. O teu desejo em todas as questões como essas constituirá uma ponte no tempo, e a coisa projetada será existente. Sob o meu comando, essa é a limitação mais completa possível que pode ser imposta ao seu potencial de soberania. Na minha consciência, o tempo não existe, e, portanto, não posso limitar as tuas criaturas em nada que se relacione a ele. Que fantástico. Obrigado por enquanto, Fernando. Nossa, lindo. lindo. Essa conversa. Os nossos seres celestiais, principalmente os filhos do paraíso e o ajustador do pensamento, eles têm algumas características com relação ao tempo e ao espaço que podem representar algumas limitações para eles. Então, para a gente ver se eu consigo ajudar todos nós a compreendermos o que está sendo falado aqui, por exemplo, o nosso Micael, ele não pode se fazer presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem uma limitação com relação ao espaço. É diferente da nossa ministra divina, que ela se faz presente em todos os lugares do universo de Nébadon com o seu Espírito Santo, mas ela não pode sair de Salvington, ela tem que estar presente lá, irradiando a sua energia. Então, apesar do nosso Micael não poder se fazer presente pessoalmente em todos os lugares do universo local, ele pode se fazer presente imediatamente no local que ele quiser. Ele não tem condicionamento de tempo, assim como os ajustadores do pensamento. Então, não sei se vocês se lembram, quando nós lemos aquela passagem do batismo de Jesus, e quando João pegou a cuia, na verdade eu estou falando cuia aqui, mas eu não sei se era uma cuia com água, para botar na cabeça de Jesus, enquanto João estava fazendo aquele movimento para batizar Jesus, o ajustador do pensamento saiu da mente de Jesus, foi até Diviniton e voltou antes que Jesus tivesse completado o seu batismo ali, antes que o João tivesse conseguido completar o batismo de Jesus. E ali ele apareceu personalizado para Jesus. Então, vejam que para o ajustador do pensamento não existe o tempo. Ele passou essa distância sem restrição de tempo. A mesma coisa acontece com o nosso Micael. Então, é por isso que o ajustador estava alertando Jesus. Olha, sempre que acontecer uma situação que eu possa impedir as suas hostes celestiais de fazerem qualquer coisa em relação ao espaço onde elas estão circunscritas e vão ter que trabalhar, pode ficar tranquilo que não vai ter problema, a gente vai controlar.
Mas, se for uma questão de tempo, aquilo que você quiser, aquilo que você desejar, vai acontecer, porque assim como Jesus, o ajustador do pensamento não controla o tempo. Então, aquilo que Jesus desejasse profundamente do coração dele, independente de ser a vontade do Pai ou não, iria acontecer, porque supera a questão do tempo. Esse evento aqui, essa advertência, esse alerta do ajustador do pensamento para Jesus é importante, porque alguns milagres, ou supostos milagres, foram feitos por Jesus, dizem respeito a essa questão do tempo. Por exemplo, o vinho nas bodas de Canaã. Jesus se compadeceu da mãe dele e desejou poder ajudar os responsáveis pela cerimônia ali. E o simples fato dele ter desejado poder ajudar, embora ele tivesse condicionado a vontade do pai dele, já foi o suficiente para escapar do controle do ajustador e dele mesmo. Então, aquela água que estavam ali naqueles barris se converteram imediatamente em vinho. Então, foi uma aceleração do tempo que depois os reveladores vão nos explicar aqui. Mas então é disso que o ajustador de Jesus está falando ali. Olha, eu vou controlar essas hostes, sempre e quando não requeira o controle do tempo, do acontecimento das coisas. Então, foi por aí. Teve aquele fato também, Henrique, do milagre do sábado à tarde em Cafarnaum, né? Que também foi imediato, né? Aquela multidão de pessoas curadas, né? Exatamente, foi a mesma coisa, porque Jesus se compadeceu ali e ali imediatamente mais de 600 pessoas foram curadas. Então, porque transcendeu o tempo, né? Foi uma coisa temporal. Mas a gente vai entender isso melhor quando os reveladores, nós chegarmos nesses eventos. Enfim. Henrique, Oi. Esse processo que aconteceu com Jesus, ele acontece, a Urântia fala se isso acontece com o humano? Não, claro isso que uma dosagem não, bem menor, bem, assim, não, num outro formato. nós não temos essa informação no livro de Urântia. E, teoricamente, isso não acontece com os humanos. Porque é o seguinte, na Bíblia fala, haja isso, haja aquilo, no primeiro capítulo. Então, nós somos coautores, co-criadores, quer dizer. E eu, quando eu estou orando, eu já observei que quando eu sinto exatamente que eu estou orando, o negócio é materializado. E eu estava lendo um livro científico, que eu não me lembro, eu acho que é a Novelli, de 1942, e ele explica que o inconsciente é que faz materializar as coisas no nosso mundo concreto. Como que eu passo essa informação para o inconsciente? Ou através de um trauma, ou por meio de um sentimento, ou por meio de uma oração. E eu orando, já aconteceu isso comigo. Não foi uma, duas, nem 3 vezes, várias vezes. E aí eu mesmo percebi, há muitos anos atrás, que quando eu sentia no meu coração, é por isso que a oração acontecia. Então, quando você fala nesse processo de Jesus, eu lembrei imediatamente desse meu processo. E desses livros que agora, depois de 20, 30 anos, que eu vi cientificamente, né, como que eles conseguem hoje explicar essa materialização, né, por meio da oração. Eu achei que Urântia falava sobre isso. Não,
os reveladores não fazem referência à nossa capacidade de transcender o tempo ou transcender o espaço. Nossa mente, ela pode transcender o tempo ou transcender o espaço, porque a gente pode imaginar situações do passado ou do presente ou do futuro e com base em memórias que nós temos guardadas, mas não fala de traduzir resultados mecânicos. Então, como, por exemplo, transformar água em vinho, que nós vamos ver depois quando chegar lá nas bodas. Na verdade, não foi uma transformação da água em vinho, foi uma aceleração do tempo na produção do vinho. Então, assim, plantou a uva, deu as parreiras, colheu as uvas, processou o vinho e encheu os tonéis de vinho. Então, é um negócio lá que depois os reveladores vão nos contar mais à frente. Foi toda uma operação mecânica. Assim como, por exemplo, o desaparecimento do corpo de Jesus. O corpo de Jesus desapareceu não porque Jesus ressuscitou, desapareceu porque as hostes celestiais reivindicaram o corpo justamente para acelerar o tempo daquele corpo. Então, ele entrou em decomposição e se desfez em frações milisinais de segundos e nem o pó dele sobrou. Foi uma aceleração do tempo no consumo do corpo de Jesus. Assim como a cura desses doentes que o Fernando estava mencionando agora. Nós vamos passar por esses episódios. Mas isso é uma aceleração do tempo que escapa ao controle das personalidades de uma maneira geral. E essa aceleração do tempo não é um milagre, é uma coisa científica, pelo que dá para entender da questão aí de Jesus e dos ajustadores de pensamento. Enfim. Mas, realmente, Isabela, os reveladores não falam da possibilidade desses eventos com os humanos, né? Mas falam, por exemplo, quando Jesus é abordado por algum doente e que Jesus promove a cura daquele doente, Jesus geralmente dizia: a tua fé te curou. Então, o que quer dizer isso, eu não sei, mas talvez, né? Bom, vamos lá, se ninguém tiver mais nem de nada. Então, aqui matamos essa parte que o ajustador, então, alerta Jesus sobre essa questão do tempo. Quer continuar, Fernando, por favor, aqui no 136.5.5? Sim, pois não, meu irmão. E desse modo, Jesus tornou-se sabedor de como funcionaria a sua decisão de continuar vivendo como homem entre os homens. Por uma simples decisão, ele havia excluído todas as hostes do universo à sua disposição, de inteligências variadas, de participarem de seu ministério público, que se seguiria. Exceção feita somente àqueles assuntos que envolvessem o tempo. Tornou-se evidente, a partir daí, que qualquer acompanhamento supostamente supranatural ou supra-humano possível à ministração de Jesus teria pertinência apenas quanto à eliminação do tempo, a menos que o Pai nos céus ordenasse especificamente que fosse de outro modo. Nenhum milagre, nenhuma ministração de misericórdia, nem qualquer outro evento possível que ocorrer nas obras restantes de Jesus na Terra não deverá possivelmente ser de natureza ou caráter que transcenda as leis naturais estabelecidas.
e funcionando regularmente nos assuntos dos homens, e do modo como vivem eles em Urântia, exceto nessa questão expressamente declarada do tempo. Nenhum limite que fique claro poderia ser colocado às manifestações da vontade do Pai. A eliminação do tempo em qualquer coisa do desejo expresso desse soberano e potencial do universo poderia ser evitada apenas por ato expresso e direto da vontade desse homem-deus, ou seja, deveria ele próprio decidir que o tempo, enquanto relacionado a algum ato ou evento em questão, não devesse ser abreviado nem eliminado, para impedir o surgimento dos aparentes milagres no tempo, tornava-se necessário que Jesus permanecesse continuamente consciente do fator tempo. Qualquer lapso da sua parte na consciência de que do tempo, mantido em relação a algum desejo definido, seria equivalente à realização da coisa concebida na mente desse Filho Criador, sem interferências quanto ao tempo. Por meio do controle e da supervisão do ajustador personalizado solidário a ele, tornava possível a Micael limitar perfeitamente as suas atividades pessoais terrenas, com referência ao espaço. Mas não era possível ao Filho do Homem limitar desse mesmo modo o seu novo status terreno, como soberano potencial de Nébado, no que concernia ao tempo. E esse era o status de fato de Jesus de Nazaré, quando ele saiu para começar a sua ministração pública em Urântia. Desculpe a leitura rápida, é para ver se a gente ganha tempo, né, terreno, para a gente ler bastante, né? Obrigado. Obrigado. Alguém quer ler a segunda decisão? Nós acabamos de ver a primeira, né? Então estamos aqui na segunda agora. Alguém quer ler? Eu leio. Vamos lá, Lilian. Havendo estabelecido a sua política concernente a todas as personalidades, de todas as classes de inteligências criadas por ele, até onde isso podia ser determinado, em vista do potencial inerente ao seu novo status de divindade, Jesus agora voltava os seus pensamentos à direção de si mesmo. O que iria ele fazer? Agora ele estava totalmente consciente de ser o Criador de todas as coisas e seres existentes nesse universo. Dessas prerrogativas de Criador, nas situações recorrentes da vida, com as quais iria confrontar-se imediatamente. Então, logo retornar-se a Galileia, para reassumir o seu trabalho entre os homens, o que ele iria fazer, né? De fato, precisamente ali onde ele estava, e já naquelas montanhas solitárias, esse problema forçosamente se apresentava a ele, na questão de obter comida. Ao terceiro dia das suas meditações solitárias, o corpo humano ficou faminto. Deveria ele ir à procura de comida como qualquer homem comum iria? Ou deveria ele meramente exercer os seus poderes de criação normais e produzir a nutrição adequada ao corpo pronto à mão? Essa grande decisão do mestre havia sido descrita para vós como uma tentação, como um desafio de inimigos supostos, para que ele comandasse que essas pedras se transformassem em pães. Jesus, assim, estabeleceu uma outra política, também consistente, para o restante dos seus trabalhos terrenos. No que concernisse às suas necessidades pessoais, e em geral mesmo nas suas relações com outras personalidades, iria ele agora deliberadamente escolher o caminho da existência normal terrena, para seguir por esse caminho. Definitivamente decidia contra uma política que transcendesse, violasse e ultrajasse as suas próprias leis naturais estabelecidas.
Entretanto, não podia prometer a si próprio, como já tinha sido advertido pelo seu ajustador personalizado, que essas leis naturais não fossem aceleradas e intensamente sob certas circunstâncias concebíveis. Em princípio, Jesus decidiu que o trabalho de sua vida deveria ser organizado e ter prosseguimento de acordo com a lei natural e em harmonia com a organização social existente. O mestre escolheu, portanto, um programa de vida que era o equivalente a decidir contra os milagres e os prodígios. Novamente, ele decidira a favor da vontade do Pai, novamente rendia-se, colocando tudo nas mãos do seu Pai do paraíso. A natureza humana de Jesus ditou que o primeiro dever seria a autopreservação. Essa é a atitude normal do homem natural, nos mundos do tempo e do espaço. E, portanto, é uma reação legítima para um mortal de Urântia. Mas Jesus não estava preocupado apenas com este mundo e com as criaturas dele. Ele estava vivendo uma vida destinada a instruir e inspirar as múltiplas criaturas de todo um vasto universo. Antes da sua iluminação batismal, ele havia vivido em perfeita submissão à vontade e ao guiamento do seu Pai Celeste. E decidiu enfaticamente continuar na mesma dependência mortal e implícita da vontade do Pai, e propôs a si próprio um caminho antinatural, decidindo não buscar autopreservação. Escolheu continuar seguindo a política de recusar-se a defender a si próprio, e formulou as suas conclusões sobre as palavras da Escritura conhecidas da sua mente humana. O homem não deve viver de pão somente, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Ao chegar a essa conclusão com relação ao apetite da natureza física, representado pela fome de comida, o Filho do Homem fez a sua declaração final a respeito de todas as urgências da carne e dos impulsos naturais da natureza humana. Ele poderia usar o seu poder supra-humano, provavelmente para os outros, mas para si mesmo nunca. E ele seguiu essa política de modo coerente até o fim, quando de modo zombeteiro foi dito sobre ele: ele salvou os outros, a si próprio ele não pode salvar, pois ele não queria isso. Os judeus estavam esperando por um Messias que fizesse prodígios, ainda maiores do que os de Moisés, de quem se dizia haver feito a água brotar da rocha em um local desértico e ter alimentado os seus ancestrais, com o maná, no deserto. Jesus sabia que espécie de Messias os seus compatriotas esperavam, e Jesus tinha todos os poderes e prerrogativas para estar à altura das mais ardentes expectativas, mas ele decidiu-se contra um programa de tanta grandiosidade, de poder e glória. Jesus considerava que essa sequência de milagres esperados seria um retrocesso aos velhos tempos de magia ignorante, quando os curadores selvagens tratavam por meio de práticas degradadas. Para a salvação das suas criaturas, talvez ele pudesse acelerar a lei natural, mas transcender as suas próprias leis, fosse para o benefício de si próprio, fosse para impressionar os seus companheiros humanos, isso ele não faria. E a decisão do mestre foi final. Jesus conduía-se pelo seu povo. Ele compreendia totalmente o modo como eles haviam sido levados à expectativa do Messias vindouro. O tempo em que a terra dará seus frutos por 10.000 vezes, E em um vinhedo haverá 1.000 galhos, e cada galho dará 1.000 cachos de uvas, e cada cacho terá 1.000 uvas, e cada uva produzirá um barril de vinho. Os judeus acreditavam que o Messias inauguraria uma era de abundância miraculosa. Os hebreus há muito vinham nutrindo tradições de milagres e de lendas prodigiosas.
Ele não era um Messias vindo com o fito de multiplicar pães e o vinho. Ele viera não para ministrar diante das necessidades temporais apenas. Ele viera para revelar o seu Pai nos céus, aos filhos na terra, buscando unir os seus filhos terrenos a ele, em um esforço sincero para viver de modo a cumprir a vontade do Pai nos céus. Com essa decisão, Jesus de Nazaré retratou ao universo atento a loucura e o pecado de prostituir os talentos divinos e as habilidades dadas por Deus para engrandecimento pessoal ou para conquista e glorificações puramente egoístas. Esse havia sido o pecado de Lúcifer e de Caligaste. Essa grande decisão de Jesus ilustra dramaticamente a verdade de que a satisfação egoísta e a gratificação sensual, em si por si mesmas, não são capazes de conferir felicidade aos seres humanos em evolução. Há valores mais elevados na existência mortal. As conquistas da mestria intelectual e realizações espirituais, que em muito transcendem a gratificação necessária dos apetites e instintos puramente físicos do homem. Os dons naturais de talento e capacidade do homem deveriam ser devotados, sobretudo, ao desenvolvimento e ao enobrecimento dos seus mais elevados poderes de mente e de espírito. Jesus revelou às criaturas do universo, assim, a técnica do novo e melhor caminho, os valores morais mais altos de viver e das satisfações espirituais mais profundas da existência humana, evolucionária, nos mundos do espaço. Pergunta. Obrigado, Lilian. Ele comeu? Como assim ele comeu? Às vezes falam que... Porque ele sentiu fome ao terceiro dia, né? E não, daí... ele buscou comida ao terceiro dia. Não, ele sentiu fome, mas ele disse, ele estava em dúvida se ele ia comer ou não. Daí não. Então, um parágrafo antes ou um item antes ou no começo desse documento, não me lembro agora, diz que Jesus ficou sem comer só nos 2 primeiros 2 dias porque ele se esqueceu de si próprio. Ah, tá. Então, a partir do terceiro, ele se alimentou normalmente. Eu não sei do que, porque não está explicado ali. Mas talvez... Não, nessa época o Tiglar não estava acompanhando Jesus ali, né? Jesus estava sozinho ali. E talvez ele tivesse se alimentado de frutos ou de coisas silvestres, plantas, raízes, não sei do que ele se alimentou. Mas ele se alimentou, sim, Milton. A gente vai ver uma passagem ali em que a menção que sim, ele se alimentou, e tudo isso foi feito de forma natural, até porque tivesse sido de qualquer forma diferente, Jesus teria tentado contra uma decisão tomada por ele próprio em relação a não exercer nenhum tipo de poder sobrenatural. Então, se alimentou sim, tá? Esse texto da segunda decisão de Jesus, que basicamente era não usar os poderes dele em favor dele, e também ele não queria impressionar os seres humanos com seus milagres, com seus poderes. É muito interessante, porque isso explica parte da questão da crucificação de Jesus, de que ele não tivesse feito nada para que isso não acontecesse. Embora a gente tenha clareza em algum momento de que ele sabia que isso ia acontecer. Então, ele poderia, talvez, ter evitado isso, mas seria uma forma dele estar usando os poderes dele para evitar isso. Outra coisa interessante é que esse momento da época que ele estava vivendo, com relação a esse Messias esperado pelos judeus, dá bem a magnitude de por que os judeus
não aceitavam ele como Messias, né? Porque os caras esperavam um Messias que fosse capaz de realizar coisas impressionantes, milagres, trazer uma prosperidade para o reino, de coisas materiais e outras coisas. Então, embora ele se apresentasse como o Messias dos homens, os judeus não tinham essa ideia de que ele fosse o Messias, porque eles esperavam um outro tipo de Messias, né? E isso, evidentemente, isso dificultou bastante o trabalho de Jesus aqui entre nós, né? Então, essa segunda decisão dele mostra bem o nível de comprometimento dele em não fazer uso dessas habilidades, fosse para impressionar os homens, ou fosse para se salvar ou se autossustentar, etc. E aí isso explica muito da vida de Jesus nesses anos seguintes, porque são essas decisões que nortearam o caminho de Jesus, né? E tudo que ele fez nesses anos seguintes, que muitas pessoas às vezes têm questionamento sobre por que ele teria agido desta ou daquela forma. Então, nós acabamos de ver duas das decisões de Jesus, e tem várias aqui, essas são apenas duas. Vamos ver as outras. Henrique, Oi. Para mim, essa decisão de Jesus, ela é assim, a minha leitura pessoal, né? É como se ele falasse assim para mim: Isabela, ó, siga o meu caminho, entregue tudo para o Pai e faça como eu fiz. Quer dizer, ele abriu mão de situações que ele podia resolver, milagres e outras coisas parecidas, para ele se colocar, na minha leitura, na hora que eu li isso aí, eu senti isso. Eu sou um homem limitado, sem condição, e eu estou trabalhando com essas ferramentas, as mesmas que você tem. Caminhe desse jeito, com essas ferramentas, que você vai chegar lá. É isso que eu entendi. Eu acho que é um bom entendimento esse seu, com certeza. Mas eu acho que vai um pouquinho mais além disso daí, no caso de Jesus. Eu acho que a posição que você descreveu com relação a cada um de nós é válida. Mas Jesus, no íntimo dele, ele sabia que ele não devia impressionar os homens com os milagres e com o poder dele, porque esses milagres e esse poder seria uma coisa passageira. Ele precisava tocar o coração dos homens para fazer com que esses homens mudassem de vida e compreendessem o Pai. Então, ele tinha consciência de que o exercício do poder poderia conferir a ele algum tipo de legitimidade naquilo que ele falava, mas ele sabia que esse exercício de poder não mudaria a atitude dos homens com relação ao mundo, com relação ao Pai, com relação à irmandade dos homens. Porque, passado o milagre, depois ninguém mais ia pensar no Pai, nem mudar as suas atitudes. Então, ele não queria se impor pelos milagres, pelos feitos, né? Isso no caso dele, né? Mas o que você percebeu, acho que está certo também.